E aí galera, beleza? Hoje vamos falar sobre carros automáticos. Cada vez mais, o brasileiro vem buscando a praticidade e o conforto dos veículos equipados com transmissão automática. No passado somente carros luxuosos com seus grandes e gastadores motores possuíam câmbio automático. Atualmente isso vem mudando, o câmbio automático inicia uma nova era e deixa de ser um artigo de luxo servindo a poucos, passa a ser acessível a todos em vários modelos e marcas de veículos, alcançando alto desempenho e baixo consumo. Câmbio automático, uma novidade. Ao contrário do que muitos pensam, o câmbio automático não tem nada de novo. Ele foi inventado em 1904 pelos irmãos Sturtevant em Boston, Estados Unidos. Já em 1932 dois engenheiros brasileiros, isso mesmo, brasileiros, aperfeiçoaram o sistema inicial e o venderam à GM, que lançou em 1939. Funcionamento. Ao contrário do sistema de câmbio manual onde se trabalha com engrenagens de tamanhos diferentes e engatadas individualmente, no câmbio automático utiliza-se o sistema de engrenagens planetárias. Elas possuem tamanhos diferentes, mas todas elas estão sempre engatadas entre si. A relação da força é dada de acordo com a ordem que essas engrenagens estão conectadas. Vantagens e desvantagens. Vantagens: facilidade, conforto, segurança, maior durabilidade do motor e de todos os componentes da transmissão, caixa, eixos, diferencial, etc. Desvantagens: maior consumo de combustível porque o conversor de torques desperdiça parte da energia mecânica transferida pelo motor, custo elevado em relação ao câmbio mecânico, essencialmente pela baixa procura. Observa-se o oposto em países nos quais a popularidade do câmbio automático é maior que a do câmbio manual, como nos Estados Unidos. Outra desvantagem é o fato de a cada 50.000 quilômetros rodados, em média, se faz necessária a troca do fluido, em geral muito mais caro que na transmissão manual, e qualquer defeito que der no equipamento, o custo de reparo pode chegar entre 20% e 40% do valor de venda do veículo, dependendo do ano e modelo, poderá ultrapassar essa percentagem. O que significam as letras e números na alavanca do câmbio automático? São abreviaturas que vêm do inglês. P. Park, estacionamento, bloqueia as rodas de tração para auxiliar o freio de estacionamento, recomendada para dar a partida e desligar o motor. É recomendado acionar o freio de estacionamento antes de mudar para esta posição. R. Reverse, marcha ré. N. Neutral, neutro, também pode ser utilizada para dar a partida. A diferença com o P é que o N não bloqueia as rodas do veículo. D. Drive, dirigir, utilizado na maior parte do tempo. Faz o carro andar para frente utilizando todas as marchas disponíveis. 4, 3, 2, 1 ou L. Bloqueia o engate até a marcha de número 4, 3, 2 e 1 ou L. Novo, baixa, primeira marcha, deve ser ativado para usar o freio motor, ou subir um aclive acentuado, quando o câmbio fica mudando constantemente entre duas marchas. Exemplo: subindo a serra o câmbio fica alternando entre a 3 e 4 marchas em períodos curtos. Colocar o câmbio na posição 3 impede o engate da quarta marcha, aumentando o conforto e a vida útil do sistema. Na descida se pode usar a mesma técnica para usar o freio motor, mantendo a terceira engatada, por exemplo. Observação: alguns modelos são um pouco diferentes. Em alguns casos, a posição 2 bloqueia o carro em segunda marcha, sendo utilizado como o sistema antipatinação. Outros casos, próximo à alavanca existe um botão com desenho semelhante a um floco de neve. É o sistema antipatinação, que bloqueia o carro em segunda marcha, para que, em pisos de baixa aderência, o carro não patine. Como dirigir um carro equipado com câmbio automático? Na maior parte dos modelos, há travas que impedem o engate ou desengate acidental de P, R, e entre D, 4, 3, 2, 1. Em alguns modelos basta apertar o botão do lado da alavanca. Em alavancas na coluna de direção, puxe a alavanca em sua direção e depois coloque-a para baixo ou para cima para mudar as marchas. Em outros modelos o botão da alavanca só é liberada após pisar no pedal de freio.
Na maior parte dos modelos só é possível dar partida em P ou N e em alguns a chave só sai do contato com a alavanca na posição P. Ao dirigir, várias diferenças serão percebidas. O mais estranho é a falta do pedal de embreagem. Atenção: se for a primeira vez que estiver dirigindo, mantenha o pé esquerdo firme no assoalho para não pisar no freio achando que é a embreagem. Dê partida em P, pise no freio normalmente com o pé direito, acione a trava leve e a alavanca para R, Ré, ou D, Drive, largue o freio vagarosamente e com cuidado, pois o carro se movimentará mesmo sem pressionar o pedal acelerador, utilizando apenas o freio para controlar a manobra. Quando andando para frente, não é necessário se preocupar com as marchas na maior parte das situações. Em subidas íngremes, é possível que o carro recue, então é necessário levantar mais a rotação do motor para o carro se movimentar com uma resposta mais lenta que um veículo equipado com transmissão manual. Isto pode gerar um desconforto nas pessoas que não estão acostumadas com o câmbio automático. Não segure o carro ou subida acelerando com a marcha engatada, isto danifica o sistema e superaquece o fluido da transição. Segure o carro com o freio e acelere somente na hora de movimentar o carro. Há truques para forçar o engate de marchas. Se o acelerador for pressionado ao máximo, o câmbio reduzirá para a marcha mais baixa possível, reduzindo às vezes até 2 marchas. Kickdown: se o pedal for um pouco aliviado, esta marcha permanecerá engatada até que o carro embale ou o pedal do acelerador seja aliviado. O contrário vale para passar marchas acima. Por exemplo, se está em primeira marcha a 3.000 RPM, rotações por minuto, se o pé do acelerador for aliviado, a segunda marcha será engatada, voltando a pressionar um pouco o acelerador, a segunda será mantida. Vale frisar que não há necessidade de tais truques na maior parte das situações, mas são importantes para ultrapassagens. Quando parado no semáforo, procure manter o D engatado, a não ser que vá demorar muito para colocar o carro em movimento, mais de 5 minutos, por exemplo. Com o uso de conversor de torque não há desgaste, mesmo o carro sendo forçado para frente, pois é o óleo que está forçando o veículo. A embreagem do conversor de torque, lock-up, é utilizada apenas quando o carro já está em movimento, a partir de segunda marcha e acima de 50 km por hora, com a finalidade de eliminar a perda de potência do acoplamento fluídico que o conversor de torque gera. Muito importante. Em descidas longas, como descidas de serra ou descidas íngremes de baixa aderência, coloque o câmbio em 4, 3, 2 ou 1 para utilizar o freio motor, dependendo da velocidade. Caso contrário, o câmbio engatará a última marcha e o carro ficará sem freio motor. Utilizar o freio de serviço em descidas de vários quilômetros provoca seu superaquecimento e consequente perda de capacidade de frenagem do freio de serviço. Ao estacionar é recomendado, antes de levar a alavanca para a posição P, acionar o freio de estacionamento, freio de mão, para o bloqueio das rodas ser feito pelo freio de estacionamento, fazendo com que a trava do parque seja apenas utilizada como medida de segurança, prevenindo trancos ao retirar do P e desgaste prematuro do cabo da alavanca. Espero que este pequeno vídeo possa lhe ajudar. Se gostou, se inscreva no canal. Obrigado, até mais.